Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É um prazer, é um privilégio estar aqui. E antes de começar a mensagem, eu quero agradecer ao pastor Jackson, ao diretor Ronald, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Só para eu ter ideia, quem aqui já fez o rema? Pronto. Quem está fazendo? E quem vai fazer? Eu sei que depois da mensagem, eu acho que alguns vão ficar convencidos. Amém? Como o Ronald falou, irmãos, eu sou tão grato ao rema que eu decidi consagrar minha vida para ensinar essa palavra. Eu lembro quando eu me sentei o primeiro dia para fazer o rema. Eu nunca vou esquecer essa aula. Por quê? Porque trouxe uma convicção tamanha daquilo que Deus tinha para mim, de um chamado, que eu decidi consagrar minha vida para ser um professor do rema. E desde então, eu tenho ensinado no rema. Eu comecei a fazer o rema em Fortaleza em 99, por uma direção de Deus. Em 2000, eu fui morar em Campina Grande. Então, faz 18 anos que eu concluí, e desde então tenho ensinado no rema. E eu posso te testemunhar, eu posso mostrar, falar vários testemunhos pelo Brasil de pessoas que fizeram o rema. Durante a mensagem eu vou falar sobre isso, vou falar de testemunho de pessoas que eu tive contato, ou até mesmo que eu ouvi falar, que fizeram o rema e tiveram a vida impactada. E eu sei que isso também aconteceu com a tua vida. Amém? Amém? Mas antes, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Amém? Você pode fazer a sua oração, curvar sua cabeça? Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te dar graças, porque a tua palavra será ministrada. E nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento da tua vontade. Queremos estar iluminados, esclarecidos, cheios da forte compreensão de Cristo, nosso Senhor. E para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. E te damos graças por uma noite de crescimento e edificação. Teu Espírito vivificando essa palavra e nos fazendo entender, para que possamos pôr em prática e colher os benefícios. Somos gratos por uma noite de crescimento e edificação. Te agradecemos por todas as bênçãos que Cristo conquistou para nós, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 8. Aleluia, carta aos Hebreus, capítulo 8. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 8. Versículo 6. Quem encontrou, diga, eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Hebreus 8:6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus, quem obteve? Ministério tanto mais excelente, quanto é ele mesmo mediador de superior aliança. Repita comigo, superior aliança. Instituído com base em superiores promessas. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele mesmo mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Essa palavra superior no grego é kreiton. Repita comigo, kreiton. Não é aquele nome próprio, Cleiton, não, é kreiton. E eu vou dizer para você o que significa. A palavra kreiton significa mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável, mais excelente, portanto melhor. O que esse texto está falando é que aquilo que Jesus obteve para nós, para mim e para você, é muito mais útil, é mais vantajoso, é mais aproveitável, é mais excelente, é melhor do que a vida dos personagens do Antigo Testamento desfrutaram. Estão comigo? O que Jesus trouxe para nós, o que Ele conquistou para nós, é uma vida superior. Diga, vida superior. Baseado em promessas superiores, baseado num sacrifício superior. Tudo o que Jesus fez e disponibilizou para nós é superior àquilo que as pessoas do Antigo Testamento desfrutaram, porque a vida de Jesus foi superior, sua mensagem foi superior, seu sacrifício foi superior. Logo, as bênçãos que Ele conquistou para nós foram bênçãos superiores. Diga superior. Daqui a pouco eu vou falar sobre o rema e a importância do rema.
O que Jesus fez para nós é superior a tudo aquilo que os personagens do Antigo Testamento desfrutaram. Agora, por que alguns cristãos não estão descobrindo, experimentando, vivenciando essa vida superior? Observe que o que Jesus deixou disponível para mim e para você não é igual àquilo que estava no Antigo Testamento. Não está empatado. É algo superior, é algo melhor. Estão comigo? Nós cantamos, eu sei que cantam uma canção, diga, só vai melhorar. Só vai melhorar. Agora, você sabia que só vai melhorar na vida daquele que tem entendimento da palavra, na vida daquele que está aprendendo a palavra? Vou citar 4 textos bíblicos que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais você aprender sobre Deus, quanto mais você descobrir sobre Deus, melhor tua vida estará. A palavra diz, o meu povo perece porque lhe falta... Daniel, não estou lembrado se é 9:11, 11:9, Daniel fala, mas o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proeza. A palavra ainda diz em 2 Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, e aquele texto que a gente usa no Rema, João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vai deixar do mesmo jeito. Diga, ela vai libertar? 4 passagens bíblicas que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais você aprender sobre Deus, quanto mais você descobrir sobre essa vida superior, sobre o que Jesus deixou disponível para mim e para você, melhor a tua vida estará. Você vai desfrutar de mais graça, de mais paz, de mais bênçãos. Você diga, só vai melhorar. E é por isso, irmãos, que eu não me canso de falar dos benefícios do Rema. Teve um ano que eu estava ensinando em João Pessoa, a matéria é a autoridade do crente. Estou falando sobre o benefício do Rema, ou a gratidão que nós devemos ter no coração. Estão comigo? E aí eu estava ensinando a matéria a autoridade do crente, nessa matéria tem um tópico que fala sobre o nome de Jesus e os batismos. E aí nós sabemos que existem 3 batismos, o batismo no corpo de Cristo, que é o novo nascimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E aí eu dei uma ênfase, claro, maior, ao batismo no Espírito Santo. E eu perguntei, tem alguém presente que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Mais ou menos tinha umas 8 pessoas, e aí eu disse, vocês terão o conteúdo hoje, a aula de hoje, vocês vão chegar em casa, ler e meditar, amanhã lê e medita, próxima aula, eu vou impor as mãos sobre vocês, e vocês vão receber. Ok, dito e feito, chegou na aula seguinte, eu comecei a dar alguns avisos, e o irmão me interrompeu, peraí professor, não vai orar não? Eu, calma rapaz, essa sangria desatada, foi o primeiro a receber. Foi o primeiro, eu encostei, eu acho que esses 3 dedos, quando eu encostei o dedinho na cabeça do irmão, ele começou a pipocar falando em línguas. Terminou a aula, ele veio conversar comigo. Professor, graças a Deus que o senhor ensinou a palavra, porque eu sou crente há 47 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. E eu te pergunto, faz diferença 47 anos com ou sem o batismo no Espírito Santo? E como faz diferença? É impressionante, irmãos, ele ficou 47 anos furtado de uma bênção que sempre pertenceu a ele. Mas sabe por quê? Porque ele não ouviu a palavra da fé, ele ouviu a palavra da dúvida. Ele tinha ouvido em um certo local que o batismo no Espírito Santo não é para todos, mas graças a Deus. Hoje ele é grato a Deus por ter trazido a inspiração de fazer o Rema, porque no Rema ele ouviu que o batismo no Espírito Santo é para todos, a cura é para todos, salvação é para todos, as bênçãos de Deus são para todos. Estão comigo? Eu te pergunto, como é que vem a fé? Ouvir qualquer coisa? E agradeça a Deus, porque no Rema você tem ouvido a palavra da fé. Agora deixa eu te trazer uma advertência. Do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a dúvida vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir, dúvida vem pelo ouvir. Confiança vem pelo ouvir, desconfiança vem pelo ouvir. Medo e insegurança também vem pelo ouvir. Quem é o irmão que está responsável pelo alumínio? Pronto. Paulo disse para Timóteo,
conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste. Se você fez o rema, você expôs a vida às sãs palavras, a uma palavra carregada de fé, uma certeza, a palavra de Deus. Agora é necessário você conservar, dar uma manutenção, e isso acontece quando periodicamente você está ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, diga e ouvindo. A vida que Jesus conquistou é uma vida superior. Irmãos, faz 18 anos que eu ensino no rema. Percorrendo esse país, eu já ministrando essa palavra, tanto igreja, como rema, como outros eventos, eu já percorri por 21 estados, e eu sei dos benefícios que essa palavra tem trazido. Tomei conhecimento em São Paulo, um pastor, na verdade um apóstolo, ele havia estabelecido várias igrejas, começou a fazer o rema. Se começou a fazer o rema, ele expôs a vida a uma mensagem diferenciada, a uma palavra que gera fé. Terminou o rema, ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu nunca ouvi uma palavra como essa. Eu sou pastor há não sei quantos anos, abri várias igrejas, mas eu nunca, nem conheço essa palavra. Eu pensei eu vou até comprar uma Bíblia nova, porque eu acho que minha Bíblia... Aí o pastor onde sediava, onde tinha um rema, ele disse: não, o problema não é a Bíblia, o problema é que você não ouviu, mas agora você ouviu essa palavra que traz mudança. Um ministro, irmãos, que já estava no ministério há muito tempo, hoje é grato a Deus, porque começou a ouvir uma palavra diferente. Aquilo que Jesus conquistou para nós é uma vida superior. E foi sobre isso que Paulo ensinou. Foi sobre essa vida superior, sobre essas verdades, e é sobre isso que é ensinado no rema. E abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. Quem encontrou, diga, só vai melhorar. Aleluia. Porque é uma quantidade grande. Quem já fez o rema mesmo? Pronto. Eu quero te incentivar a fazer uma oração. Você já fez o rema, você já expôs a vida a uma palavra que gera fé, convicção, certeza. Mas você pode proporcionar esse mesmo benefício para a vida de outra pessoa. Você pode ser um mantenedor. Orar a Deus. Pai, eu estou com um desejo no meu coração. Eu quero abençoar um filho teu. Me guia. Pode ter certeza que você vai ser guiado. Você vai ser orientado. Sabe por quê? Porque você vai proporcionar para um filho de Deus 2 anos ouvindo essa palavra da fé. Estão comigo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. É um upgrade, é um downgrade. Não é melhorar, é piorar. Sabe por quê? Porque o MEC é uma instituição humana composta de pessoas que não nasceram de novo. Paulo disse: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Como pode um homem que nem nasceu de novo valorizar o rema? Não dá, não pode. Buscar reconhecimento do MEC não é melhorar, é piorar. Deixa eu te falar uma coisa, o que você aprendeu no rema é certificado e homologado pelos céus. É algo divino. Paulo disse: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Se você expõe tua vida a um ensino humano, você não vai aprender aquilo que te foi dado gratuitamente. Você não vai descobrir, você não vai perceber no coração, nem ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos aquilo que algumas pessoas não estão vendo. Se você expõe tua vida ao ensino natural, você não vai descobrir essas verdades. Agora, se você expõe tua vida a um ensino espiritual, você vai ouvir, ver e perceber no coração. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Irmãos, pode ter certeza,
Se você se matricular no Rema, você vai expor a vida 2 anos a um ambiente, a uma atmosfera de fé, de certeza, convicção, uma atmosfera de unção, de cura. Eu lembro uma vez, eu estava ensinando em Bauru a matéria Cristo é aquele que cura. Uma monitora, uma irmã que estava trabalhando na monitoria, há tempos tomando remédio, tarja preta, com depressão, síndrome do pânico, ela recebeu a cura. O mérito não está no vaso, o mérito é a palavra de Deus. Digo, o mérito é a palavra. Irmãos, eu poderia falar inúmeros testemunhos do que é que essa palavra tem feito na vida do povo de Deus. Estava em Bauru, agora outro ano em Bauru, ensinando no Rema. Aí um irmão veio falar sobre o batismo do Espírito Santo. Professor, eu não fui batizado. Você vai ouvir a palavra, claro. A primeira coisa é expor a vida a um ambiente de fé, de certeza. É por isso que tem 2 vezes no Evangelho de Lucas, que multidões iam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Existe alguma ligação entre ouvir e ser curado? Porque toda vez que uma pessoa expõe a vida a um ambiente de fé, recebe fé e pela fé ela recebe as bênçãos de Deus. E aí eu cheguei para esse irmão, você vai ouvir a palavra, vai chegar em casa, meditar, ler e meditar, próxima aula eu vou orar por você. Dito e feito, lá em Bauru, orei pelo irmão, começou a falar em línguas. Há 13, era 11, era 12, mais ou menos isso, 11, 12 anos que não tinha o batismo no Espírito Santo. Depois ele veio conversar comigo no final da matéria. Professor, depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu cheguei em casa e fiquei 40 minutos orando em línguas. Geralmente o pessoal aconselha, ora um pouquinho, ora 15 minutos, ora 10. Ele começou, foi com 40. 40 minutos. Sabe quem é que faz isso? Diga a palavra. A palavra. O Rema não é reconhecido pelo MEC, é reconhecido pelos céus. É um ensino divino, é um ensino espiritual. Estão comigo? É a mesma coisa. Emanuel tem 3 anos e 4 meses. Ele sabe escrever um pouquinho o nome dele, mas eu vou chegar para Emanuel, vou dizer, Emanuel, meu filho, você vai fazer essa equação de 3º grau, vou lhe ensinar dilatação e propagação termométrica dos sólidos. São 4 coeficientes de dilatação distintos em 4 escalas distintas. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Remy. Equacione aqui, meu filho. Eu estou perdendo meu tempo. É além da capacidade de compreensão dela. É a mesma coisa, as pessoas do MEC não vão compreender e valorizar. Em primeiro lugar, tem que nascer de novo, fazer o Rema, para depois valorizar e ser grato ao Rema. O que você recebeu no Rema é algo espiritual, é algo divino. Geralmente, as pessoas perguntam, o Rema é um curso de teologia? Geralmente a gente diz não, mas eu sei por quê. Mas se a gente observar a etimologia da palavra, teologia, no grego é a adição de 2 palavras, teo, as suas variáveis, Deus, né, com as suas variáveis no grego, e logia, estudo. No Rema, quando você fez, você estudou sobre Deus? Então o Rema é sim um curso de teologia. Não nos moldes de outros cursos. Entenda, irmãos, deixa eu abrir um parêntese. Certa vez eu estava em Salvador falando sobre isso, uma irmã ficou aborrecida. E eu estava ministrando a palavra, ela esperou o culto terminar para dizer, eu quero dizer para o senhor que eu não perdi meu tempo fazendo um curso de teologia. Mas eu não afirmei isso não. O que eu falei foi o seguinte, existem cursos de teologia que são bons, agora existem cursos de teologia que são cursos de ateologia. As pessoas saem ateus, incrédulas, descrentes. Eu te pergunto, se é teologia, se é estudar sobre Deus, onde entra antropologia, sociologia, psicologia, filosofia? Se é estudar sobre Deus? Pode ter certeza, no Rema você vai estudar sobre Deus. Você vai estudar sobre aquilo que Cristo deixou disponível para você. Estão comigo? Eu posso, irmãos, passar a noite testemunhando os benefícios que o Rema tem feito na vida de pessoas. Casamentos restaurados, pessoas, vidas restauradas, pessoas que começaram até mesmo pela fé. Elas apostaram todas as fichas. Eu lembro como eu comecei a fazer o Rema. Eu estava apostando minhas fichas. Eu tinha pouquinho. Mas eu estava apostando minhas fichas, porque eu queria aprender a palavra. Eu queria crescer espiritualmente.
Você sabia que crescimento espiritual não é obra do acaso, não acontece por acaso? Não, é o resultado de dedicação, de esforço, diligência. Se eu for conversar aqui, quem já fez o rema, quem concluiu, você foi convidado a desistir? Todos nós somos convidados a desistir. Eu já aprendi um fato, as bênçãos de Deus não são dos capacitados, eloquentes, dos que têm desenvoltura, não, as bênçãos são daqueles que perseveram na palavra. Diga na palavra. Estou me preparando para finalizar, amém? Você sabe que quando o pregador fala isso tem mais 45 minutos. Não, irmãos, estou concluindo. O que Paulo ensinou, irmãos, a palavra de Deus fez diferença. Paulo disse, disto também falamos. Disto o quê? Daquilo que nos foi dado gratuitamente. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. O ensino que Paulo trouxe foi um ensino espiritual. E é o que você vai receber, um ensino espiritual. Abre tua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Aleluia. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Paulo disse: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga pregação da fé. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga pregação da fé. 1 Timóteo 4,6, Paulo disse a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Diga palavras da fé. Você sabia que a palavra de Deus é classificada, intitulada de palavra da fé? Por quê? Porque uma vez que você expõe tua vida a essa palavra, vai gerar fé, certeza, convicção sobre as bênçãos de Deus. A palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Porém, o que se diz? A palavra da fé está em ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Diga a palavra da fé que pregamos. Paulo não ministrava uma mensagem de conformismo, uma mensagem que deixa do jeito que está. Não, Paulo ministrava uma mensagem que trazia mudança, não para pior, mas para melhor. A mensagem que Paulo trazia gerava certeza nos corações. E é por isso que, quando a mensagem certa é trazida, vai gerar fé no coração do ouvinte. Se eu ensino de forma bíblica e correta sobre cura, vai gerar fé no coração do ouvinte para que ele receba cura. Se eu ensino de forma bíblica correta sobre o batismo no Espírito Santo, vai gerar fé para que se receba batismo no Espírito Santo. Quando a mensagem certa é trazida, gera-se fé. Estão comigo? E no rema, irmãos, são quantas matérias? São quantas matérias? Você sabia que a vida de um cristão não é apenas um assunto? Eu sei que existem cristãos que têm em um assunto bíblico, eles dominam. Sobre isso eu sei, só que outros assuntos eles ficam a desejar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas algumas pessoas já foram a um nutricionista ou a um médico, e aí foi feito um exame, foi feita uma bateria de exames e foi diagnosticado, você está, quanto a essa vitamina, você está muito bem, mas você está deficiente nessa vitamina, complexo B, a vitamina C, em isso, em aquilo, aquilo outro. Ela está bom num aspecto, mas está deficiente em outros assuntos. Falta a vitamina em outros assuntos. A mesma coisa é o que acontece com a vida de alguns cristãos. E o que vai ocasionar? Uma vida desequilibrada. Por quê? Porque sabe de um assunto, mas não sabe de outros assuntos. Se você for ver a própria palavra de Deus, são vários assuntos, sim ou não? À medida que você vai lendo os evangelhos, as cartas de Paulo, você vê que Paulo ensinou sobre vários assuntos, Jesus ensinou sobre vários assuntos, mas fica tranquilo.
tudo isso está condensado no rema, porque no rema são várias matérias que vão tocar em vários aspectos da tua vida: fé, cura, autoridade, oração, fruto do Espírito, escatologia, caráter de Deus. Diga: caráter de Deus. É importante a gente conhecer o caráter de Deus e como é. Sabe por quê? Porque um crente que não entende o caráter de Deus vai ter problemas em se relacionar com Ele. De fato, vai passar uma vida inteira sem saber se relacionar com Deus. Mas agradeça a Deus, porque no rema tem uma matéria: caráter de Deus. Quando eu entendo, quando eu aprendo quem Deus é, o que Deus faz e o que Ele não faz, eu vou saber me relacionar com Ele. Irmãos, eu sou grato a Deus porque eu aprendi sobre o caráter de Deus. Eu vou só dizer para você como foi a minha conversão. Eu nasci de novo em uma igreja X, fui congregar numa igreja Y, depois cheguei no Verbo da Vida. Mas até chegar no Verbo, eu lembro, irmãos, que eu ouvia tudo sobre Deus. Olha só o que é que eu ouvi falar sobre Deus. Certa vez, um discipulador meu chegou para mim e disse o seguinte: Marcelo, o diabo mata, mas aqui a Deus mata também. Deus tem todo o poder, mas o poder do diabo está quase pareando com o dele, quase chegando lá. Novo convertido, esse discipulador tinha dito isso para mim. O diabo mata, mas aqui Deus mata também. Deus tem todo o poder, mas o diabo tem um poder também. Está quase chegando no de Deus. Eu lembro que eu estava numa vigília, lá em Fortaleza. De repente, um irmão apontou o dedo para mim e disse: servo negligente, você não tem me buscado nas madrugadas. Realmente, na madrugada eu estava dormindo, a noite foi feita para dormir. Testificou tudo. Tu não está me buscando nas madrugadas, servo negligente. Irmão, você não sabe o que é naquela noite eu estar com medo de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Sabe o que foi que eu pensei? Eu pensei, se é desse jeito, ou Deus me mata aqui dentro, ou o diabo me mata lá fora. Ou Deus me pega aqui, ou o diabo me pega lá. Sabe por quê? Porque me falaram que Deus e o diabo estavam muito parecidos, mas no dia em que eu aprendi sobre o caráter de Deus, mudou minha concepção sobre Deus, e hoje eu sou grato ao ensino que eu recebi da palavra através do rema. Por quê? Porque hoje eu me relaciono com Deus de forma correta, de forma sadia. Eu não tenho medo de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Diga: Deus é meu Pai. Irmãos, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Se quando a gente era inimigo Deus nos amou, agora que você é filho Ele vai te maltratar? Não. Mas você vai ouvir isso no rema. Para aqueles que já ouviram, agradeça a Deus. Irmãos, é triste você encontrar um filho de Deus sofrendo desnecessariamente, batendo a cabeça por aí. É a primeira, foi esse ano que a gente veio aqui em Mossoró? Foi. Estava em outro prédio, não era isso? É a primeira vez que eu estou vindo a esse prédio. Mas vamos supor que antes de eu entrar, as lâmpadas estejam todas apagadas. Eu não sei como é que é a organização, a disposição das cadeiras. Então, se está tudo escuro, é bem provável que eu tropece em alguma cadeira e me machuque. Por quê? Porque aonde não tem clareza, iluminação, onde não tem luz, tem trevas e a gente pode tropeçar. É assim que alguns estão vivendo, irmãos, em relação a Deus. Estão se machucando, tropeçando, estão até machucando outras pessoas. Por quê? Porque estão caminhando sem entendimento, sem esclarecimento. A Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento em que você começar a fazer o rema, você vai começar a acender a luz e a lâmpada, a iluminação da palavra, e a tua vida vai mudar. E eu tenho certeza absoluta que você que já fez o rema, você pode testemunhar. Se eu fosse perguntar aqui, eu sei que alguns têm medo de microfone. Irmãos, o rema é tão abençoado que eu era tão tímido que eu só abri a boca para comer. Estou falando sério. Mas Deus disse, quando eu sentei na cadeira para fazer o primeiro dia do rema, Deus falou: quando terminar esse curso bíblico, você vai ser um professor do rema. Ele me falou, eu agarrei aquilo. Eu não tinha acesso ao púlpito, eu não tinha eloquência, não tinha desenvoltura, eu pensei,
Já que eu não tenho nada disso, eu pelo menos vou ficar familiarizado com o tempo. A aula do rema são 2 horas e pouco. Todo santo dia eu vou orar 2 horas em línguas, gesticulando como se eu estivesse ensinando. Claro que eu não posso transformar minha experiência em doutrina, mas eu posso te motivar a consagrar a tua vida a Deus. Estão comigo? Irmãos, eu todo dia orava em línguas, todo dia. Já durante o dia orava um pouco, mas separava 2 horas ininterruptas para orar em línguas. E orava, e continuava sendo tímido. Mas aí a porta se abriu. Comecei a ensinar no rema, e desde então tenho ensinado. Rafael é testemunha. Como eu sou grato e eu amo ensinar no rema a palavra de Deus, porque eu tenho visto a multidão de testemunhas de pessoas que tiveram a vida transformadas. Amém? Estou concluindo. Paulo, os escritores da Bíblia falaram sobre essa vida superior. Paulo, ele falou sobre a palavra da fé, a palavra que enchia o coração de fé, de certeza, de confiança. Amém? Eu já vi pessoas fortes por fora, mas fracas por dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento em que você começar a ouvir a palavra, você vai fortalecer o homem interior. Você vai fortalecer a tua força de vontade, vai mudar. Estão comigo? 1 Coríntios capítulo 3, eu quero finalizar com esse texto. Aleluia. Aos Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Na NVI diz, agindo como mundanos. Na Bíblia Difusora fala, procedeis de modo meramente humano. É lamentável, mas esses irmãos de Corinto ouviram a palavra, expuseram a vida à palavra de Deus, mas abriram mão dessa vida superior, estavam andando como meros homens. Estão comigo? Eu tenho percebido, irmãos, que o que faz diferença em nossas vidas é a vida de Deus, é a palavra de Deus, é o conhecimento revelado. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, se eu não tivesse a vida de Deus, eu estaria tão cansado, sobrecarregado, aflito como os demais lá fora. O que faz diferença em nossa vida é Jesus e o conhecimento da palavra. Tem um texto nas Escrituras que diz que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Você quer sabedoria e conhecimento? Te apega a Deus, ama a Deus, faz o desejo do coração de Deus e você vai crescer. Agora não deixe de fazer o rema também não, viu? Amém? Eu tenho percebido isso, toda vez que eu vou a Fortaleza eu encontro pessoas que um dia eu já evangelizei, pessoas que um dia eu falei do amor de Deus e eu percebo o mesmo semblante sobrecarregado. E sabe o que é que eu percebo? Se eu não tivesse a vida, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu estaria da mesma forma. O que faz diferença de nós, diga Jesus. Diga, Jesus faz a diferença. E para ilustrar, irmãos, eu vou contar até um episódio. Tem um episódio na Bíblia, tem até um texto bíblico em que Jesus montou em um jumento e entrou em Jerusalém. Em algumas Bíblias tem um título em negrito e itálico, a entrada triunfal de Jesus. Foi até o cumprimento de uma profecia, porque havia uma profecia que falava, vem aí, eis aí, vem o teu servo montado em um filho de uma jumenta, um animal de carga. Contam uma história de que esse jumentinho que Jesus montou, chegou em casa contente, alegre e sorridente. Mãe, a senhora viu que festa, que celebração. Jesus tinha montado nele e quando ele entrou, a entrada triunfal foi uma celebração. As pessoas cantavam, pegavam ramos de palmeira, jogavam no chão. Foi uma grande comemoração. Quem lembra dessa passagem? Pronto. Contam a história de que esse jumentinho chegou em casa contente, sorridente, porque ele estava entrando e a festa começou.
E esse mesmo jumentinho, de novo foi a Jerusalém, mas agora sem Jesus. E você sabe, com Jesus faz diferença. Uma coisa é com Jesus, outra coisa é sem Jesus. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é sem o conhecimento. Posso ter um amém? Amém. E aí esse jumentinho novamente entrou em Jerusalém, só que agora sem Jesus. E aí foi entrando e de repente não teve a mesma festa, não teve a mesma celebração, não teve a mesma comemoração. Logo lhe caiu o semblante, voltou para casa triste, cabisbaixo, chorando. Mãe, não fizeram aquela mesma festa, não fizeram aquela comemoração. Aí a mãe dele, para consolar, disse: meu filho, você sem Jesus é só um jumento. O que faz diferença em tua vida, diga, é Jesus. Agora olhe para o seu vizinho, com todo amor, carinho e respeito, diga, meu querido, você sem Jesus, o resto é por tua conta e risco. Você é grato a Deus pelas verdades que você ouviu no Rema? Amém. Irmãos, um homem decidiu consagrar a vida dele a Deus. A Bíblia mostra que Jesus consagrou sua vida a Deus, e você é o resultado da consagração. O que vai acontecer quando você decide consagrar sua vida a Deus? Do mesmo jeito que Jesus afetou a humanidade, você vai afetar pessoas. O Rema é o resultado da consagração de um homem, da sua vida a Deus. Porque em 1974, nos Estados Unidos, um homem começou a fazer um curso bíblico, iniciou esse curso bíblico, inspirado pelo Espírito. E hoje esse curso bíblico, esse centro de treinamento bíblico, tem abençoado pessoas pelo mundo inteiro. Se você for aos Estados Unidos, à Europa, aos outros continentes, você vai ouvir os mesmos testemunhos, os mesmos relatos de pessoas que aprenderam a ser guiadas pelo Espírito, que prosperaram, saíram de uma condição miserável e hoje têm vivido uma vida digna. Sabe por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Agora, tudo começou quando eles expuseram a vida ao ensino da palavra. Nada acontece por acaso. O primeiro passo é expor a vida ao ensino da palavra. Eu exponho minha vida, ouço a palavra, gera a certeza e pela fé eu vou conquistar as bênçãos de Deus. Duas passagens no Evangelho de Lucas, uma bem próxima da outra. A Bíblia diz que multidões iam para ouvir a Jesus e serem curados de suas enfermidades. O que vai acontecer quando você expõe tua vida ao ensino da palavra? Vai gerar a certeza necessária para que você desfrute das bênçãos de Deus. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor, ao diretor pela oportunidade, e eu quero, irmãos, te incentivar, não perde a oportunidade de ser um patrocinador na edificação da vida de um filho de Deus. Inúmeras vezes eu ouvi o nosso apóstolo Guto falar o seguinte: se você se interessa em ajudar as pessoas, Deus se interessa pelos seus. Se você se interessa pelo povo de Deus, Deus se interessa pelos seus. Lendo a Bíblia, passeando pela Bíblia, eu encontrei uma passagem que diz justamente sobre isso. A Bíblia fala de Raabe, uma ex-prostituta que acolheu em paz os espias. Ela fez a vontade de Deus. Ela poderia muito bem denunciar os espias, sim ou não? Mas ela acolheu em paz os espias. E o que aconteceu? Ela e a sua família foram preservados no dia da destruição. Ela fez a vontade de Deus e os familiares desfrutaram. Se você se interessa em ajudar o povo de Deus, Deus se interessa pelos seus também. Amém? Eu quero só concluir. Ali, lá perto da livraria, eu disponibilizei alguns CDs, são mensagens em MP3, é uma série de estudo, são vários assuntos. Esse aqui eu falo sobre fé, fortalecidos na fé, a fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2. Aqui eu explico por que algumas orações não são respondidas. A palavra da fé e como conservar a fé e uma boa consciência. O perigo dos falsos ensinos, a perversão do Evangelho, parte 1 e 2, interpretando textos difíceis, parte 1 e 2. Aqui eu explico se Deus é matador ou a pessoa que é morredora. E a insensatez dos Gálatas. Como receber a cura de Cristo? Eu vou ser bem rápido, porque o tempo está correndo. Cada CD desse aqui tem uma série de estudos. São 5 mensagens. Cada mensagem tem aproximadamente 45 a 50 minutos, ok?
Você pode adquirir no cartão de crédito, débito ou em dinheiro. Como receber a cura de Cristo? Interpretando as Escrituras, o problema de Jó, a cura é para todos, é uma pergunta que eu faço e respondo, claro, e como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Batalha espiritual, esse aqui é realidade da nova criação, batalha espiritual, quebra de maldição, cura interior e regressão, santos ou pecadores, uma vida superior. O que eu ministrei hoje, basicamente está aqui, uma vida superior e o novo nascimento. Esse aqui é sobre a autoridade, a origem dos problemas, o poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, exercendo a autoridade e a armadura de Deus. E para finalizar, esse aqui é mais voltado para aqueles que servem na igreja. Quem aqui serve na igreja local? Ou no Rema? E quem deseja servir? Então é para você. Esse aqui eu falo sobre o galardão da jumenta, a jumenta de Balaão. Você sabia que a jumenta 3 vezes viu o anjo do Senhor? No Rema tem uma matéria chamada de manifestações do Espírito. E ver anjo é discernimento de espírito, é introspecção no mundo espiritual. 3 vezes viu o anjo do Senhor, levou 3 açoites e ainda falou a língua dos homens. Qual vai ser o galardão dela? Eu explico aqui. Importa obedecer a Deus, não aos homens. O serviço cristão, a bênção de servir a Deus. E o bom pastor, diga o bom pastor. Quantos aqui querem um bom pastor? E a boa ovelha. Quantos aqui têm sido uma boa ovelha? O que você deve esperar da tua liderança e o que a liderança espera de você. Você tem, no Rema, você ouve sobre muitos direitos e privilégios, mas como cristão você tem responsabilidades também. E é tua responsabilidade, irmãos, ser o mantenedor da obra de Deus. Então, investe nessa obra, investe na vida do povo de Deus. Paga o Rema, seja um mantenedor do Rema para abençoar a vida de alguém. Diretor?